Olá, sou Lavitis. O nome desta maravilhosa obra chinesa se chama Contra os Deuses. Prólogo. Na montanha Aposento Divino, o penhasco Fim das Nuvens era o local mais mortífero das 4 regiões mortais no continente Nuvem Azure. Esse penhasco também foi muitas vezes chamado de Cemitério do Deus da Morte. Durante incontáveis anos, o número de pessoas que caíram nesse precipício era impossível de se contar. Ninguém sobreviveu, incluindo 3 especialistas de nível Rei Celestial, com seus poderes esmagadores. Neste momento, na borda desse penhasco, um jovem moreno e de olhos negros apoiou-se com seu braço em uma pedra que media 2 pessoas em altura. Havia sangue em todas as suas roupas escuras, além de ter diversas feridas abertas. Ele estava nessa pedra por poucas respirações de tempo, mas ainda assim, uma poça de sangue se formou em seus pés. Seu peito subia e descia constantemente. Poderia até se afirmar que sua respiração era tão pesada que amedrontaria uma pessoa. Em todo seu corpo, cada um dos seus músculos tremia ligeiramente, indicando sua exaustão e perda de força. Se não fosse por essa pedra, provavelmente nem poderia ficar em pé por conta própria. Contudo, seus olhos estavam frios e calmos, como 2 lâminas brilhando com ferocidade. Os cantos de sua boca mostravam um desdém extremo. Na frente dele, uma multidão assombrosa de pessoas bloqueava todas as rotas de fuga. Yun-che, você está encurralado. Se você nos obedecer e entregar a pérola veneno do céu, talvez possamos permitir que viva. Hoje, iremos cumprir a justiça em nome dos céus para se livrar dessa praga. Se você se apressar e entregar logo a pérola veneno do céu, podemos deixar que tenha uma morte rápida. Do contrário, experimentará a dor de 1000 lâminas em seu coração. Yun-che, pare de tanta teimosia. Sua única saída é entregar a pérola. Você é indigno de um objeto tão sagrado. Rugidos vieram da multidão, todos gritando sobre justiça e honra. Se alguém do continente Nuvem Azure passasse por lá, ficaria estonteado por essa cena. A multidão era formada pelos mais fortes clãs do continente Nuvem Azure. Todos os líderes dos clãs estavam presentes, até mesmo velhos membros esquecidos estavam lá. Não seria exagero afirmar que, se pegasse qualquer um daquela multidão, essa pessoa seria capaz de sacudir qualquer região. Agora, todos eles estavam reunidos por causa desse jovem que foi empurrado até a beira do penhasco. Especificamente, para a pérola veneno do céu em sua mão, o objeto sagrado número 1 do continente Nuvem Azure. Devagar, conforme se aproximavam, a multidão gritava ameaçadoramente. Quando a pérola veneno do céu finalmente se mostrou, eles ficaram frente a frente com esse tesouro irresistível mais uma vez. Após caçarem por 3 dias inteiros, mal podiam esperar para colher os frutos do seu trabalho. Vocês querem a pérola veneno do céu? Yun-che riu friamente. Em seguida, levantou sua mão direita e uma pequena esfera verde jade, com um esplendor ofuscante, apareceu em sua mão. Na hora que essa pérola apareceu, todos pararam seus passos, fixamente olhando para a pérola verde, com seus olhos refletindo ganância. Para Yun-che, essas pessoas que eram fortes o suficiente para amedrontar o mundo, pareciam imundos e asquerosos. Ele levantou lentamente seus olhos. Apesar de acuado, suas pupilas brilharam com arrogância e escárnio. Era claro o profundo ódio que habitava em seus olhos. Meu mestre passou a vida tentando salvar o mundo. Ele salvou inúmeras pessoas, sem buscar benefícios ou fama. Mas vocês, por essa pérola veneno do céu, com essa tão chamada seitas da justiça, mataram meu mestre 7 anos atrás. Falou Yun-che e logo continuou. Me odeio por ter sido tão inútil e não ter acabado com essa merda de seitas da justiça há 7 anos.
Cada palavra continha um ódio profundo instalado. Embora tivesse sido há 7 anos, só de pensar sobre a morte de seu mestre fazia com que lágrimas de sangue descessem seus olhos. Yun-che não sabia quem eram os seus pais quando o seu mestre o encontrou. Parecia que ele tinha alguns dias de vida. Foi durante a primavera que o seu mestre o pegou. Nuvens espalhadas, o vento suave, a montanha espiritual e a água cristalina. Ele nomeou a criança de Yun-che na esperança que seu coração fosse puro como as nuvens e clara como a água, para que, quando crescesse, herdasse o seu ofício como curandeiro, para que salvasse os moribundos e curasse os feridos com um coração limpo de corrupção. Não importava o quão séria fosse a doença ou trauma, o mestre sempre conseguia curá-los. Isso era devido à pérola veneno do céu escondida em seu corpo. As duas palavras veneno e céu significavam que essa pérola era altamente tóxica, mas remédio e veneno eram da mesma origem. O mestre nunca usou o seu veneno, apenas usava a alquimia para extrair, derreter no fim, produzir medicamentos sagrados para salvar milhões de vidas. Ele ensinou todas as suas habilidades médicas para Yun-che cuidadosamente, mas há 7 anos foi espalhada a informação da sua pérola veneno do céu. Ele a deu para Yun-che e o disse para escapar. Pouco tempo depois, ele morreu nas mãos das maiores seitas. Quando as notícias da morte de seu mestre chegaram ao Yun-che, ele chorou por 3 dias e 3 noites. A raiz do ódio foi firmemente plantada dentro de seu coração e já não mais praticava as artes medicinais. Em vez disso, absorveu o veneno da pérola. Vingança conveio a ser sua única crença. Após 7 anos, dominou o veneno e mostrou as presas da vingança. Em menos de 10 dias, não só se espalhou por milhares de quilômetros, matando inúmeras pessoas, mas também causando o pânico e terror em todo o continente Nuvem Azure. Dessa forma, fascinando os fortes e poderosos por este tesouro. Nisso, resultou a caçada por Yun-che a fim de obter a pérola, a situação atual. Ele olhou para todos com ódio nos olhos e gargalhou friamente. Tão logo que seu riso alcançou o nível de gelo, ele rugiu. Seus filhos da puta, se querem a minha pérola veneno do céu, vocês só podem estar sonhando. Depois de fazer essa proclamação, Yun-che, de repente, levantou a sua mão e largou a pérola em sua boca. Então forçou a pérola a descer por sua garganta e ir direto para seu estômago. O que ele está fazendo? Ele acabou de engolir a pérola veneno do céu. Yun-che, se você quer tanto morrer, assim, está tudo bem, isso é nada. Basta matar ele e tirar a pérola. A pérola entrou em seu corpo, mas o veneno não se espalhou e nem o matou como pensaram que seria. Uma fraca luz verde emitiu sobre seu corpo. Mate-o agora. Do contrário, a pérola veneno do céu pode mudar dentro de seu corpo. Isso seria um enorme problema. Rugindo, uma dúzia de pessoas na multidão avançou para Yun-che ao mesmo tempo. Olhando para os números das pessoas que o queriam destruir, Yun-che começou a rir. Seu riso era fraco e seco, mas muito arrogante. Eu não tenho a capacidade de matar vocês, mas não pensem que podem me matar. Vocês, pedaços de merda, são indignos da pérola veneno do céu e ainda mais indignos para me matar. Se eu morrer, então será pelas minhas próprias mãos. Depois de rir, Yun-che usou o último fragmento de força que tinha para pular para trás. Parem-no! Várias mãos se estenderam para Yun-che após perceberem sua verdadeira intenção, mas não foram capazes de agarrar metade da sombra dele. Eles só poderiam assistir como seu corpo leve caía para o vale. O penhasco fim das nuvens é um cemitério muito apropriado para mim, Yun-che-un. Não há nada que me segure agora. Eu não tenho mais vínculos com esse mundo. Infelizmente, eu não pude vingar o meu mestre.
nem encontrar os meus pais. Yun-che gentilmente segurou o pingente de prata em seu peito. Era a única coisa que ele tinha quando seu mestre o encontrou. O vento passava zunindo em seus ouvidos, enquanto fechava devagar seus olhos e deixava seu corpo afundar no abismo escuro, aparentemente interminável. Capítulo 1. Yun-che Xiaoche. A consciência de Yun-che gradualmente despertou. O que está acontecendo? Como eu não morri? Eu me lembro perfeitamente que eu pulei do penhasco fim das nuvens. Como eu continuo vivo? De algum jeito meu corpo não está doendo. E eu não posso nem sentir um mínimo de desconforto. Como isso está acontecendo? Yun-che repentinamente abriu seus olhos e rapidamente sentou-se. Ele descobriu uma cama confortavelmente macia, com uma bandeira vermelha pendurada acima dele, deixando-a na atmosfera festiva. Ah, Xiaoche, você acordou! Um grito de surpresa de uma garota foi ouvido pelos seus ouvidos, e a mesma garota apareceu em sua linha de pensamento. Com um olhar, a garota vestida em verde parecia ter 15 ou 16 anos de idade. Ela era tão bela quanto a neve, e com charmosos, lábios rosados e um nariz delicado. Um olhar marcante de profunda surpresa foi expressado pelos seus olhos tão claros e transparentes quanto uma piscina de águas translúcidas do verão. Seu rosto exibia uma gentileza e leveza deslumbrantes. Nessa idade tão jovem, ela já exibia um grande charme. Quem poderia imaginar que tipo de beldade ela se tornaria no futuro? Olhando para a garota, Yun-che olhou mais de perto e, inconscientemente, deixou uma palavra escapar de seus lábios. Tia, aquela bela garota, elevou suas mãos de jade na testa de Yun-che e logo relaxou. Com uma expressão alegre, ela falou: "Que maravilha, sua temperatura está quase voltando ao normal. Você quase me assustou até a morte. Xiaoche, você está bem? Me diga se você se sente desconfortável em algum lugar." No rosto da garota, seus olhos estavam com uma profunda preocupação. Yun-che desajeitadamente balançou sua cabeça. Ele olhou abertamente no espaço com um olhar vago. "Descanse aqui por um tempo. Eu irei dizer ao seu avô que você acordou. Hoje é o seu dia. Quando você desmaiou, seu avô quase ficou louco e pessoalmente foi encontrar o Dr. Seto para você." A garota estava com tanta pressa que ela não percebeu a anormalidade no atual estado de Yun-che. Ela empurrou os ombros de Yun-che, sinalando para ele se deitar de volta na cama, e rapidamente saiu. Quando a porta se fechou, Yun-che sentou-se na cama com as mãos apertando sua cabeça. Essa era uma das cidades no distante leste, localizada em um dos 7 impérios, do continente Céu Profundo, cidade nuvem flutuante. E ele era o único neto do 5º Elder no clã Xiao, Xiaoche. Ele tinha acabado de completar 16 anos esse ano. Aquela era sua atual identidade. De repente, sua memória se sobrepôs com 20 ou mais anos de memórias do continente Nuvem Azure e ele irrompeu em confusão. Se eu sou Xiaoche, então por que eu tenho memórias do continente Nuvem Azure? Será que eu viajei para esse corpo depois que eu morri no continente Nuvem Azure? Não. Eu sou, obviamente, Xiaoche. Esse quarto me é familiar e eu claramente me lembro de todos os eventos da minha infância. Tudo em minha memória foi pessoalmente experienciado e não tem como dizer que eu roubei as memórias a alguém. Então, tudo o que aconteceu no continente Nuvem Azure foi apenas um sonho? Foi porque depois que eu pulei do penhasco Jueyun que eu realmente acordei. Mas as memórias de quando ele viveu no continente Nuvem Azure eram tão claras quanto o dia. Como podem esses 24 anos de amor e ódio serem apenas um sonho? O que diabos está acontecendo? Yun-che. O agora Xiaoche se calou por um bom tempo enquanto ele se acalmava e ajustava seus pensamentos. Era de manhã bem cedo e o céu ainda não estava totalmente claro. Hoje era o dia do seu e do clã Xiao grande casamento.
2 horas atrás, ele foi acordado pela sua tia e colocou seu manto vermelho para o casamento. Ele comeu o caldo que sua tia pessoalmente fez e perdeu toda a força de seu corpo. Ele não se lembrava de nada do que tinha acontecido depois daquilo. Ele não tinha acordado até agora. Um cheiro estranho veio de seus lábios e a língua de Xiaoxie se dobrou levemente para perto de seu nariz. Sua expressão instantaneamente escureceu. Isso é pó de coração assassino. Nos anos que ele viveu no continente Nuvem Azure, com a pérola de veneno do céu em seu corpo, Yun-Che aprendeu sobre todos os venenos presentes em todo o mundo. E poderia ser dito que não existia nenhum veneno que ele não conhecesse. Ele podia identificar o nome do veneno e os efeitos com apenas um olhar. Ao mesmo tempo, por causa da pérola de veneno do céu, o corpo de Xiaoxie era impenetrável. Nenhum tipo de veneno poderia o ferir, não importa o quão tóxico fosse. Pó de coração assassino era feito pela combinação única de erva espiritual e estrias roxas, de uma árvore de cerejeira. Se dissolvidas na água, o veneno seria incolor e sem gosto. Uma pessoa iria perder a vida 10 segundos após o veneno entrar em seu corpo e ninguém iria saber a causa da morte porque ele era um veneno que não deixava rastros. Os olhos de Xiaoxie se contraíram e ele instantaneamente entendeu o que tinha acontecido. De fato, ele não tinha apenas desmaiado, mas sim bebido o caldo com o pó de coração assassino e foi envenenado até a morte. Ele tinha nascido no continente Nuvem Azure, mas depois que ele pulou do penhasco Jueyun, ele atualmente tinha sido reencarnado nesse mundo dentro de um corpo de alguém morto. Se alguém escutasse isso, iria parecer uma daquelas histórias das 1001 Noites na Arábia. Isso era o que Xiaoxie estava pensando. Espere um minuto. Se realmente aconteceu isso, então esse corpo não deveria ter nenhuma habilidade contra venenos. Como ele estava protegido contra o pó de coração assassino na sua boca, quando o dono anterior desse corpo tinha morrido agora há pouco? Um estranho sentimento veio da palma de sua mão esquerda. Xiaoxie ergueu seus braços e ficou surpreso em descobrir que havia uma marca verde em forma de um círculo em sua palma. Essa forma, essa cor, esse tamanho eram claramente os mesmos da pérola de veneno do céu. Antes de pular do penhasco Jueyun, ele tinha desesperadamente engolido a pérola de veneno do céu. Mas ele atualmente não sabia que isso iria acontecer com ele. Essa marca na sua mão era inesperadamente a pérola de veneno do céu, e atualmente ela atravessou para esse mundo com ele. Como se estivesse em transe, Xiaoxie olhou para a pérola de veneno do céu e em seu subconsciente ele sussurrou: pérola de veneno do céu. Assim que sua voz se silenciou, a marca verde em sua palma repentinamente liberou uma luz verde. Imediatamente ele sentiu uma leve tontura e fechou os olhos. Quando ele os abriu, era como se seu mundo estivesse banhado de verde. Esse mundo verde era extenso e aberto. Era como se não houvesse fim nesse mundo e lá estava um leve cheiro da pérola de veneno do céu que atravessava aquele espaço. Depois de olhar por muito tempo, Xiaoxie entendeu que ele tinha entrado no mundo dentro da pérola de veneno do céu. Quem poderia ter imaginado que dentro da pérola de veneno do céu teria um mundo tão aberto e extenso? O que era ainda mais inimaginável foi que depois dele comer a pérola de veneno do céu, sem pensar nas consequências, a pérola de veneno do céu atualmente tinha viajado junto com ele. E ainda parecia que ela tinha se tornado parte de seu corpo. Se tem um jeito de entrar, deve ter um jeito de sair. Xiaoxie fechou seus olhos e se concentrou. De repente, o mundo verde rapidamente se dissipou. E quando ele abriu seus olhos novamente em sua visão, estava o velho quarto que ele estava acostumado. Olhando para a fraca marca verde em sua palma, Xiaoxie sorriu. Mesmo que ele não soubesse o porquê desse ridículo evento ter ocorrido,
Ele não apenas tinha reencarnado, mas também permanecido com as memórias de ambas as vidas. Talvez, mesmo os deuses não podiam assistir ao sofrimento de duas vidas, tiveram pena e o deram uma chance de viver novamente. Yun-Che foi uma vítima da perseguição de inúmeras pessoas poderosas no continente Nuvem Azure. Embora ele tenha morrido no final, ele chocou o mundo. O quão inspirador e espantoso era aquilo. Entretanto, seu corpo de agora era apenas comum. Não. Falando a verdade, ele poderia ser considerado o cúmulo da fraqueza. No continente do céu profundo, ser forte era o mais importante. Embora Xiao-Che tenha nascido no clã Xiao, e ainda era o neto do Elder mais forte, o quinto Elder Shaoli, seu poder continuava no nível 1 do domínio profundo elemental, embora ele já tenha 16 anos de idade. Ele começou a treinar seu poder espiritual quando ele tinha 7 anos e meio. Entrou no nível 1 do profundo elemental com a idade de 8 anos, e então não melhorou depois de 8 anos inteiros. Ele era zoado por todos no clã Xiao. Posteriormente, Xiao Li convidou o melhor médico na cidade Nuvem Flutuante, Dr. Seto, para examinar seu corpo e que chocadamente descobriu que Xiao Chen tinha nascido com as veias profundas danificadas. O dano era tão severo que era quase impossível de ser recuperado. Naquela situação, Xiao-Che iria estagnar no primeiro nível do domínio profundo elemental. Jamais poderia avançar de nível, não importasse o quanto duro que ele trabalhasse. Nota: Elemental ADJ-M+F, Elemental Plurial PUSV, Elementar. SMPL 1, Espíritos dos Elementos, segundo o ocultismo. 2. Astrol. Agentes astrais que fixam as imagens errantes e dão vida às coisas imaginárias. Mesmo se ele treinasse com sua vida em jogo, ele iria permanecer no primeiro nível do domínio profundo elemental pelo resto de sua vida. Esse tipo de pessoa era sem dúvidas a existência mais baixa no continente Céu Profundo. Era um total objeto de riso no clã Xiao. Se não fosse pelo seu avô Xiao-Li sendo a pessoa mais forte no clã Xiao, que também poderia ser dito que era a pessoa mais forte na cidade Nuvem Flutuante, ninguém iria nem olhar para ele. O clã Xiao era uma das 3 maiores famílias que treinavam nos caminhos do domínio profundo elemental na cidade Nuvem Flutuante, e haviam inúmeras entidades fortes. No grande número de jovens vindo da mesma geração, Xiao-Che podia dizer que era uma existência desnecessária. Mesmo se ele morresse algum dia, poucas pessoas iriam se importar. Mas haviam algumas pessoas que hoje tentaram assassinar ele usando um extremamente caro e difícil de encontrar pó de coração assassino. Xiao-Che claramente sabia o motivo agora, porque hoje era o dia do casamento entre ele e Xia Qingyue. Xia Qingyue tendo a mesma idade que ele, também 16. Entretanto, numa idade tão jovem, sua profunda força era dita ter atingido o 10º nível do domínio profundo elemental, quase atravessando o nível elemental e pisando no domínio profundo nascente. Ela era a única em centenas de anos que tinha atingido esse nível de força profunda na idade de 16 no clã Xia. Existiam até mesmo rumores de que se ela continuasse a se desenvolver dessa maneira, em poucas décadas, ela seria a primeira pessoa na história do clã Xia a entrar no domínio profundo da Terra. Ou pode até ser capaz de atingir o domínio profundo do céu, que ninguém na cidade Nuvem Flutuante tinha sequer imaginado de atingir nesses séculos passados. Mais importante, ela não apenas era extremamente astuta, mas também extremamente bonita, e era considerada a garota mais bonita em toda a cidade Nuvem Flutuante. Todos os jovens da cidade Nuvem Flutuante, com algum nível de inteligência, babavam por ela. Se o clã Xia começasse a procurar por noivos, a fila de espera provavelmente seria longa o suficiente para cruzar os portões de norte a sul da cidade Nuvem Flutuante. O auge de uma garota com ambos
inteligência e beleza na cidade nuvem flutuante, estava atualmente indo se casar com o jovem mais sem valor e sem futuro. Quem sabe quantas pessoas estavam pisando duro de raiva e inveja? NT Revisor. Pisando duro é uma expressão, quer dizer que eles estavam com muita raiva e inveja. Esse absolutamente era o caso de uma flor de lótus deslumbrante, plantada em uma pilha de estrume, que ninguém iria sequer se importar em olhar. Aqueles que tinham um amor não correspondido por Xia Qingyue. É claro que estavam ambos extremamente invejosos e odiosos por Xiaoche. E ainda estavam se recusando a desistir e tentaram assassinar ele com veneno. Assim que o atual Xiaoche pensou sobre isso, essa situação não parecia tão estranha. Mulheres são realmente as sementes dos problemas. Xiaoche saiu da cama, se levantou e monologou. Mas quando ele pensou na beleza e no charme de Xia Qingyue, que poderia inclinar uma cidade inteira, ele abriu sua boca e gargalhou alto. Entretanto, eu tenho que me casar com uma noiva que é uma beldade. Isso realmente é um bom começo. Capítulo 2. Perdendo o controle. Naquele momento, ele estava usando um manto vermelho de casamento em um quarto cheio de felicidades duplas feitas de tecidos vermelhos. Na noite anterior, seu avô Xiaoli e sua tia Xiaolingxi, pessoalmente, arrumaram esses artesanatos. Seu quarto tinha sido transformado em um quarto de casamento. De repente, a porta se abriu e uma figura apressadamente entrou. Xiaoxe imediatamente levantou-se e sorriu. Tia, meu avô já voltou? Xiaolingxi era a filha de Xiaoli desde quando ele era um homem de meia idade. Embora ela fosse a tia de Xiaoxe, ela tinha acabado de completar 15 anos e era um ano mais nova que Xiaoxe. Ela era bem nova, mas sua beleza já era tocante. Seu nível de força profunda era o início do 6º nível do domínio profundo elemental. Mas mesmo que ela não esteja em igualdade com Xia Qingyue, se comparadas, seu nível espiritual não era mau, já que ela era um importante recurso para... O Clã Xiaoi era vista com muito respeito. Oh, Cher-2, você finalmente acordou. Uma voz gentil atingiu o quarto enquanto Xiaolie entrava. Vendo que Xiaoche já estava fora da cama e com a cor de sua pele de volta ao normal, Xiaolie relaxou um pouco. Atrás dele, seguiu sua empregada Xiao Hong e o médico número 1 na cidade, nuvem flutuante, Dr. Seto. É muito bom que tenha acordado e não tem mais a aparência de uma pessoa doente, mas deixe o Dr. Seto examinar você. Hoje é seu casamento e não podemos cometer o menor erro. Dr. Seto, por favor, vá em frente. Xiaolie deu um passo ao lado enquanto falava. Dr. Seto colocou sua caixa de medicamentos em cima da mesa e sentou em frente de Xiaoxe. Ergueu as mãos para sentir seu pulso. Depois de um tempo, ele tirou as mãos de Xiaoxe. Dr. Seto, como está a condição de Xiaoxe? É muito sério? Xiaolingxi perguntou preocupada, com um nervosismo gravado em seu rosto. Embora ele não tenha falado nada, Xiaoli parecia solene e tinha um olhar cruel em seu rosto. Como ele não poderia estar ciente que o repentino colapso de Xiaoche foi estranho? O rosto do Dr. Seto se aliviou com um sorriso. Elder Xiao, você não precisa se preocupar. A condição física de seu neto é excelente. Ele não tem nenhuma doença grave ou até mesmo um resfriado. Talvez seu neto desmaiou por causa que ele estava tão nervoso e excitado que seu sangue subiu para a cabeça. Depois de tudo, seu neto está se casando com a beldade número 1 na cidade, nuvem flutuante. Ha, ha, ha. Embora Dr. Seto tentou esconder seu desdém, suas palavras revelaram seu arrependimento. Uma mulher talentosa, se casando com um inútil que não é bom para nada e não tem futuro, era realmente difícil para qualquer um aceitar. E isso é uma ótima notícia. Xiaoli suspirou em alívio e concordou em pensamento. Deve ter sido difícil para o Dr. Seto ter vindo aqui tão cedo na manhã. Honghe, escolte o Dr. Seto para a sala de visitas para ele descansar.
Tudo bem. Dr. Seto respondeu com um aceno e ergueu sua caixa de medicamento. Desde que seu neto está bem, eu irei embora. Parabéns ao Elder Xiao por ter encontrado a mais espetacular nora na cidade nuvem flutuante. Eu nem imagino quantas pessoas devem estar com inveja de você agora mesmo. Ha, ha, ha. Adeus. Você deve se lembrar de vir ao casamento beber uns drinks. Hong, escolte o Dr. Seto para fora. Cher, você está realmente bem? Você se sente desconfortável em algum lugar? Xiaoli ainda não tinha certeza depois que o Dr. Seto deixou e mergulhou em pensamentos. Quando Xiao Che repentinamente desmaiou, sua temperatura caiu e sua vitalidade enfraqueceu. Isso não poderia ter sido o resultado de ter ficado muito excitado. Olhando para a presente condição saudável de Xiao Chen, ele certamente parecia bem agora. Mas Xiao Li não podia apagar aquela pequena dúvida no fundo de seu coração. Eu realmente estou bem, vô. Você pode ficar despreocupado. Xiao She disse com uma expressão leve, enquanto olhava para Xiao Li e via um rosto preocupado com cabelos brancos. O clã Xiao consiste em 5 elders, e embora Xiao Li era o 5º elder, ele era o mais forte no clã. 5 anos atrás, ele entrou na borda do 10º nível do domínio profundo espiritual e teve a oportunidade de atravessar o domínio profundo, um nível que inúmeras pessoas sonham alcançar. Xiao Li fez apenas 55 anos nesse ano, e mesmo com sua força do 10º nível do domínio profundo espiritual, todos os seus cabelos já tinham ficado brancos. Toda vez que Xiao She via sua cabeça cheia de cabelos brancos, seu coração se tornava rancoroso sobre aquela vista. A razão pela qual Xiao Li tinha cabelos brancos desde seus tempos de quando ele era um homem de meia idade era conhecida por todas as pessoas na cidade nuvem flutuante. Seu único filho, o pai de Xiao Che, Xiao Yin, era chamado de gênio número 1 da cidade nuvem flutuante. Na idade de 17, ele avançou para o domínio profundo nascente. Aos 20, ele atingiu o 5º nível do domínio profundo nascente. Aos 23, ele atravessou o domínio profundo nascente e entrou no domínio profundo verdadeiro, chocando todas as pessoas na cidade nuvem flutuante. Ele se tornou o orgulho, assim como a felicidade de Xiao Li. Quase todo mundo acreditava que quando Xiao Ying se tornasse um homem de meia idade, ele seria o melhor candidato qualificado para herdar a liderança do clã Xiao. Infelizmente, talvez. Deus estava com inveja e houve uma tentativa de assassinato em Xiao Ying apenas um mês depois que Xiao She nasceu. Alguns dias depois daquilo, Xiao Ying também tinha salvado a vida da filha do líder do clã Xia. Depois de seu resgate, Xiao Ying apenas podia se defender dos assassinos com metade de sua força habitual. E com isso, naquele dia, ele respirou pela última vez. O coração de sua esposa se partiu em pedaços pela perda de seu amado e foi encontrar-se com ele logo depois. O cabelo de Xiao Li se tornou branco do dia para a noite devido ao pesado golpe de perder seu filho. 9 meses depois, Xiao Lingxi nasceu. Sua mãe também sofreu uma enorme tortura por perder seu único filho e morreu de depressão um mês depois. Ninguém sabia como Xiao Li vivia após a morte de ambos, filho e esposa. Seus cabelos brancos continham uma dor imensurável, ódio e uma profunda tristeza. Até hoje, Xiao Li ainda não descobriu quem matou seu filho. Mais tarde, ele colocou todas as suas esperanças e desejos em Xiao Che. Mas a realidade brutal dele nascendo com uma veia profunda danificada foi como se um raio tivesse caído em sua cabeça. Entretanto, olhando para seu irremediável neto, Xiao Li nunca mostrou nenhum sinal de desapontamento ou raiva. Em seu ponto de vista, ter nascido com uma veia profunda arruinada significava que o destino tinha sido injusto e que ele não deveria ser condenado por causa dessa injustiça.
Ele não deveria ser indiferente ou ridicularizar Xiao Che. Ao invés disso, ele deveria amá-lo ainda mais para compensar aquilo. Ao passar dos anos, ele tinha sempre buscado qualquer meio possível para reparar suas veias profundas danificadas. Entretanto, as veias profundas são a fonte da força profunda de uma pessoa. Como isso poderia ser facilmente reparado? Embora Xiao Che era ignorado pelos outros e era visto com desdém, ele continuava a se sentir sortudo por ter um avô como Xiao Li. Olhando para os penetrantes cabelos brancos de Xiao Li, os olhos de Xiao Che gradualmente se contraíram. Desde que os deuses me deram uma segunda chance e me deixaram ambas as minhas memórias, mesmo se for apenas para confortar meu avô, eu tenho que viver vigorosamente. E dai se minhas veias profundas estão arruinadas. Eu sou o sucessor de um médico santo. Assim que eu encontrar a medicina certa, em um curto tempo de 3 semanas, eu irei restaurar totalmente minhas veias profundas de volta ao normal. Certo, isso é maravilhoso de se ouvir. Vendo Xiao Che, Xiao Li se sentia despreocupado. Olhando para o brilhante céu, ele disse: Cheer, já é de noite. Vá se preparar enquanto eu irei arrumar a equipe para o casamento. Oh, certo. Você quer ir cavalgando ou em uma carruagem? Se fosse o Xiao Che de ontem, ele definitivamente teria respondido: a carruagem. Embora ele era o único neto de um elder, sem status algum, ele podia ser chamado de bom para nada, com um mundo de diferença entre ele e Xia Qingyue. Em seu caminho para a cerimônia no clã Xia, ele não tinha dúvidas que haveriam inúmeros dedos apontados para ele, mas também teria de suportar inúmeros olhares de inveja e arrependimento. Todos podem imaginar que sentimentos iriam surgir frente a frente com tamanhas emoções negativas. Xiao Che sorriu levemente. É claro que irei cavalgando. Você não precisa se preocupar comigo, vô. Xia Qingyue pode ser da nobreza, mas ela já está destinada a ser sua nora na nossa família Xiao. Eu irei me casar com ela abertamente e trazê-la para casa com dignidade e honra, e não vou deixar você perder sua face. Havia um atraso na expressão de Xiao Li. Ele nunca tinha imaginado que seu neto iria dizer uma coisa dessas. Seu rosto, então, se desmanchou com um sorriso gentil e ele concordou devagar. Bom, com apenas uma palavra, veio sua profunda satisfação. Xiao Li saiu do quarto e fechou a porta. Assim que Xiao Li saiu, Xiao Lingxi levantou-se em frente de Xiao Che e curvou seus lábios. Seu rosto torcido com descontentamento, ela disse: Então, atualmente você estava excitado por esse casamento. E fez eu me preocupar com você em vão. Você obviamente não encontrou Xia Qingyue muitas vezes, mas já se apaixonou por ela. Oh, certo, ela é a beldade número 1 na cidade nuvem flutuante. Xiao Che rapidamente acenou sua mão para a esquerda e para a direita, negando: Como isso é possível? Xia Qingyue é muito bonita, mas eu penso que a tia é mais. Se eu realmente tivesse desmaiado por causa dela, então eu não sei quantas vezes eu teria desmaiado nessa vida, por causa que você sempre me acompanha todos os dias. O rosto de Xiao Lingxi imediatamente mudou em um doce sorriso. Você sabe o que me dizer para me deixar contente? Tudo bem se Xiao Che desmaiou em pressa de se casar com Xia Qingyue por causa que ela é bonita e talentosa. O clã Xia é também o clã mais rico na cidade nuvem flutuante, então tem muitas pessoas que queriam se casar com ela. Entretanto, ela eventualmente está indo se casar com minha família, Xiao Che. Nesse ponto, Xiao Lingxi tinha um olhar de orgulho em seu rosto. Então seus olhos se tornaram melancólicos enquanto ela disse: Eu sinto como se esse dia chegou tão rápido. Xiao Che já está se casando. Tum-tum. Uma batida na porta, seguida da voz do velho empregado Xiao Hongkang. Jovem, mestre, está quase na hora de encontrar a noiva. Já?
Xiaolingxi olhou para as roupas de Xiaoxie e repentinamente pareceu ansiosa. Tio Hong, espere um pouco mais e nos sairemos direto para a cerimônia. Ela andou para frente de Xiaoxie e um par de mãos macias começaram a abotoar as roupas de casamento de Xiaoxie. Esse traje é bastante difícil de se colocar. Suas roupas estão uma bagunça por causa dos eventos de mais cedo. Levante que eu irei terminar isso agora mesmo. Um par de mãos brancas e delicadas como a neve começaram a trabalhar apressadamente. Ela arrumou sua gola para o lado certo e apertou seu cinto. Suas ações eram bobas, mas ela levava aquilo seriamente e prestava muita atenção enquanto fazia aquilo. Xiaoxie silenciosamente olhou para ela e seus olhos gradualmente se tornaram nebulosos. Hoje, ele estava indo se casar com Xia Qingyue, mas ele sabia com certeza que Xia Qingyue não estava se casando com ele porque ela sinceramente o amava. Se não fosse pelo acordo feito por seus pais, Xiao Ying e Xia Hongyi, naquele mês de março, Xia Qingyue provavelmente não iria se aborrecer em lançar um único olhar em sua direção. As únicas pessoas nesse mundo que eram gentis com ele eram apenas seu avô, Xiaolie, e sua tia, Xiaolingxi. Durante o início de sua infância, Xiaolingxi se prendia em Xiaoxie como se fosse um chiclete. Ela o seguia onde quer que ele fosse. Era duro para ele se livrar dela. Se ela não o visse por um tempo, ela iria chorar alto. Entretanto, quando Xiaoxie fez 10 anos de idade e foi confirmado que suas veias profundas estavam arruinadas, parecia que Xiaolingxi tinha crescido do dia para a noite. Depois dos 24 anos de sonhos no continente Nuvem Azure, Xiaoxie sentia que seu tempo aqui com a gentil Xiaolingxi era uma luxúria de tão preciosos. Embora Xia Qingyue iria se tornar sua esposa, ela iria ser como a mais fria lua no céu, algo que apenas pode ser visto, mas não tocado. Se eu me casasse com uma garota como a tia, seria perfeito. Esses tipos de pensamentos incontrolavelmente apareceram na mente de Xiaoxie. Depois de terminar de arrumar Xiaoxie, Xiaolingxi soltou um suspiro de alívio. Ela ergueu sua mão e despenteou seu cabelo. Com uma expressão doce de afeição claramente exposta em seu rosto, seus lábios rosados levemente partiram-se como as pétalas de uma flor. Com uma velocidade supernatural, Xiaoxie instintivamente inclinou sua cabeça e pressionou sua boca apetitosamente contra os lábios rosados de Xiaolingxi. Capítulo 3. Casa comigo? Ah! Xiaolingxi gritou e pulou para trás como um coelho assustado. Seus dedos tocaram seus lábios amortecidos, enquanto seus lindos olhos se abriram em surpresa e uma cor vermelha se espalhou de seu rosto até seu pescoço. Você me beijou de novo. Você teve a mesma reação de sempre. O inocente Xiaoxie tinha uma expressão de coração partido em seu rosto. Quando nós éramos jovens, nós sempre brincávamos de nosso jogo favorito, o de beijar. Hoje em dia, você entra em choque toda vez que eu tento beijar você. Você sabia que aquilo era quando éramos crianças. O rosto de Xiaolingxi corou novamente. Nós somos adultos agora e não podemos nos permitir fazer isso. Você logo terá uma esposa. No futuro, você apenas poderá beijar sua esposa. Porque eu sou sua tia. Xiaolingxi pisou forte no chão, enquanto perdia seu fôlego. Então, o que eu faço quando eu quiser beijar você? Sorrindo maliciosamente, Xiaoxie colocou as mãos em seu queixo. Então, você deve se casar comigo. Xiaolingxi torceu o nariz de raiva. Hey! Você é minha tia! Como eu posso me casar com você? Xiaoxie disse com sua voz baixa enquanto seus olhos se abriam. Mesmo sabendo disso, você se atreveu a me roubar um beijo novamente, eu irei contar para a sua esposa e deixar que ela cuide de você. Xiaolingxi olhou triunfantemente para ele com seu nariz empinado. A voz de Xiao Hong veio do lado de fora novamente.
Jovem mestre, você está pronto? Já está na hora de ir para a cerimônia. Sim, eu estou saindo agora. Xiaoxie olhou para sua aparência atual e saiu. Depois de dar 2 passos, Xiao Lingxi pegou sua mão e disse com um rosto sério: Xiaoxie, antes de sair, repita a promessa que fizemos ontem, palavra por palavra, ou eu não deixarei você ir. Promessa de ontem? Xiaoxie pensou por um tempo e não tinha o que fazer mas dizer: tudo bem. Depois de me casar com Xia Qingyue, eu não vou me esquecer de você, tia. Apenas porque eu tenho uma esposa. Eu irei passar a mesma quantidade de tempo com a tia que eu passava antes de me casar. Eu irei escutar aos chamados da tia e irei atender o mais rápido possível, assim como antes. Eu acho que não esqueci nenhuma palavra. Hué, mas que bom garoto. Xiao Lingxi docilmente sorriu, mas não soltou a mão de Xiaoxie. Entretanto, nos iremos adicionar uma outra hoje, uma que eu esqueci ontem. Embora Xia Qingyue estar para se tornar sua esposa, em seu coração ela não pode me superar. Repita isso agora mesmo. Vamos, vamos, vamos. Xiaoxie olhou para seus lindos olhos e disse: se você me beijar, eu irei fazer essa promessa. Então, casa comigo? Xiaoxie foi derrotado. Jovem mestre, você ainda não está pronto. É proibido se atrasar para a cerimônia. A voz urgente de Xiao Hong veio do lado de fora outra vez. Xiaoxie colocou sua mão na porta, mas não a abriu. Ele sussurrou: eu não posso fazer essa promessa porque em meu coração você já é a minha número 1. Mesmo que houvessem 100 Xia Qingyue, elas não poderiam te alcançar. Você é insubstituível. Enquanto terminava de falar, ele abriu a porta e saiu. Xiao Lingxi continuou lá, congelada no mesmo lugar durante um tempo. Um arco se formou em seus lábios e ela alegremente saltou, como uma garotinha que tinha acabado de ganhar seu doce favorito. Enquanto Xiaoxie saía do quarto, sua deslumbrante equipe o aguardava. Xiao Hong sorriu gentilmente para ele. Jovem mestre, por favor, pegue seu cavalo. No caminho, eu irei estar te protegendo com tudo que eu tiver. Mas é claro, hoje é o grande dia do jovem mestre. Eu não devo me preocupar tanto, já que apenas coisas boas são esperadas para acontecer hoje. Obrigado, vô Hong. Xiaoxie sorriu para Xiao Hong e montou em seu cavalo. Uma voz gentil repentinamente veio do seu lado esquerdo. Parece que eu cheguei na hora certa. O irmão Xiaoxie está indo buscar a noiva agora? Parabéns. As sobrancelhas de Xiaoxie franziram levemente com aquela voz, e ele viu 2 jovens rapazes caminhando devagar para seu lado. A pessoa que falou era um jovem de 20 anos de estatura média. Ele era tão bonito quanto elegante. Seus olhos eram como cristais claros no topo de um rosto refrescante, e ele tinha um sorriso brilhante. Atrás dele estava um jovem mais magro. Seus passos rapidamente seguiam atrás do jovem que tinha acabado de falar. Olhando para eles, Xiao se sorriu. Oh, é o irmão Yulong e o irmão Xiao Yang. Vocês vieram até aqui para me ver sair para a cerimônia? Xiao Yulong era o filho do líder do clã Xiao. Na idade de 20, apesar de sua aparência, seu talento para falar e sua sabedoria estavam no topo da geração jovem no clã Xiao. Sua força profunda tinha atingido o 3º nível do domínio profundo nascente até o momento. Ele é o orgulho e a felicidade de seu pai Xiao Yunhai, e é também a futura esperança do clã Xiao. O clã tinha grandes expectativas dele, porque ele iria se tornar o próximo líder se não ocorresse nenhum acidente. Ele possuía muitas qualidades, mas nunca tinha sido arrogante. Ele é um dos que são gentis e educados com todo mundo, mesmo com Xiaoxie, que era considerado um inútil por todos. Ele nunca tinha zombado de Xiaoxie, pelo contrário, ele era gentil e educado. Não apenas isso, ele frequentemente expressava sinais de preocupação quando era confrontado com o problema das veias danificadas de Xiaoxie. Xiaoxie sempre tinha gostado de Yulong. Ele admirava e apreciava a gentileza de Yulong,
Mas, é claro, esses sentimentos vieram do antigo Xiao Che. A identidade da pessoa atrás de Xiao Yulong também não era simples. Ele não era apenas um discípulo comum, ele era o neto do segundo elder, Xiao Yang. Com 19 anos, ele estava no Novice nível do domínio profundo elemental. Desde quando ele era criança, ele sempre seguiu Xiao Yulong e escutava cada palavra sua. Entretanto, ele não era tão gentil com Xiao Che como ele era com Xiao Yulong. Embora ambos eram netos de elders, ele nunca se importou com Xiao Che. Sempre que Xiao Che tentava começar uma conversa, ele iria ignorar ou responder com o nariz torcido. Como o neto de um elder do clã, Xiao Che não apenas tinha sua própria casa, mas também possuía um pequeno quintal separado. Além de seu avô Xiao Li, sua tia Xiao Lingxi e seu melhor amigo, muito poucas pessoas vinham para visitá-lo. Naquele momento, Xiao Yulong veio com Xiao Yang, com o propósito de vê-lo partindo para a cerimônia. Haha, é claro. Xiao Yulong se aproximou com um sorriso e disse: "A pessoa que você está se casando hoje é a nossa joia número 1 na cidade Nuvem Flutuante. Isso não é apenas o maior evento no clã Xiao, mas é o maior evento na cidade Nuvem Flutuante. Desde que você tem a sorte de se casar com esse tesouro, seu irmão aqui está muito feliz por você. E claro, eu também estou com inveja e envergonhado também." Xiao Che também sorriu. Irmão Xiao Yulong conta cada piada engraçada. Com seu talento, toda a população de mulheres da cidade Nuvem Flutuante é sua para você escolher. Jovem mestre, nós devemos partir, Xiao Hong avisou. Irmão Xiao Che, se apresse. Nós ansiosamente aguardamos você espetacularmente trazer a joia mais brilhante do clã Xia. Xiao Yulong disse com um sorriso. Xiao Che concordou e imediatamente saiu em seu cavalo. A equipe de escolta rufou os tambores e sons de gongos se espalharam no clã Xiao. No momento que Xiao Che desapareceu de seu campo de visão, o sorriso de Xiao Yulong congelou e escureceu. Ele repentinamente se virou e violentamente deu um tapa no rosto de Xiao Yang. Em uma voz baixa, ele xingou: "Patético!" O tapa de Xiao Yulong foi um golpe direto e a bochecha esquerda de Xiao Yang começou a inchar. Ele apressadamente pulou nos pés de Xiao Yulong e em pânico falou: Eu claramente joguei o pó de coração assassino e a mensagem que eu recebi confirmava que ele tinha desmaiado. Eu também não sei o que está acontecendo aqui." As sobrancelhas de Xiao Yulong se ergueram e distorceram seu rosto. "Eu gastei tanto dinheiro para comprar aquele veneno que nem mesmo o Dr. Seto poderia curar, mas você estragou tudo. Não me diga que você quer ver pessoalmente Xia Qingyue se casar com aquele lixo do Xiao Che." "Chefe, aquele garoto acabou de sair. Nos iremos ter uma oportunidade no caminho até a cerimônia. Embora não podemos cuidar disso pessoalmente, por medo de sermos vistos, nós podemos instigar um exército de resistência do clã Yuan e os outros. Existem muitos homens da nobreza que cobiçam Xia Qingyue. Apenas de escutar as pessoas falarem do casamento de Xia Qingyue com Xiao Che faz suas cabeças doerem. Se a gente encorajar eles um pouco e irmos junto, então seremos capazes de... Se fosse assim tão simples, por que eu perderia tempo comprando o pó de coração assassino?" Xiao Yulong interrompeu Xiao Yang friamente e continuou: "Xiao Che é um bom para nada, mas seu avô está no 10º nível do profundo reino espiritual. Quem ousa ofender ele? E também o pai de Xia Qingyue não se opõe nem um pouco a esse casamento. Quem se atreve a ofender abertamente o clã Xia e Xiao Che? Mesmo se os garotos do clã Yuan se juntarem com os garotos do governador, suas famílias obviamente irão impedir eles de fazerem alguma coisa. E você não viu aquele velho bastardo Xiao Hong pessoalmente escoltando ele? Com ele por perto, como qualquer problema poderia acontecer?"
Enquanto falava, Xiao Yulong fechava suas mãos. Os sons dos ossos sendo deslocados surgiam no ar. A primeira vez que ele viu Xia Qingyue, ele pensou que tivesse encontrado um anjo e já estava completamente perdido. Daquele dia em diante, ele jurou em fazer de Xia Qingyue sua mulher. Mas Xia Qingyue atualmente estava indo se casar com a pessoa mais desprezada do clã Xiao, Xiao Che. Como ele poderia aceitar aquilo? Chefe, de fato, você não precisa se preocupar tanto assim. Xiao Yang olhou para a expressão facial de Xiao Yulong e cuidadosamente falou: pense sobre isso. Com o temperamento de Xia Qingyue, que nunca se aborreceu em olhar para nenhum dos talentos na cidade nuvem flutuante, como ela poderia gostar daquele garoto Xiao She? A única razão pela qual ela está se casando com Xiao She é por causa de um acordo feito há 16 anos atrás. Se ela se casar através de sua família, será absolutamente impossível para Xiao She sequer tocar em seu dedo. Depois que ela entrar em nosso clã Xiao, as chances do chefe encontrar com ela serão ainda maiores. O bom pra nada do Xiao She não é comparável com o talento natural e beleza do chefe. Depois de um tempo, como você não pode impressionar aquela Xia Qingyue? E nesse dia, ouvindo as palavras de Xiao Yang, o rosto sombrio de Xiao Yulong melhorou enquanto ele abriu seus olhos. Ele tocou a ponta de seu nariz com seu dedo e sussurrou: você teve uma ideia razoável. Parece que não termos conseguido envenenar aquele lixo até a morte também pode ter sido uma boa coisa. Capítulo 4. O desfile de casamento. A cidade nuvem flutuante era a menor cidade do Império Vento Azul. Era tão pequena que não era nem apropriado de ser chamada de cidade. Talvez, se fosse chamada de comunidade, seria muito mais apropriado. A cidade nuvem flutuante não era apenas a menor, mas também em termos de localização era geograficamente a mais remota. A população, economia e até mesmo a profunda força eram as mais baixas das baixas. Hoje em dia, os residentes da cidade nuvem flutuante até tiram sarro deles mesmos por estarem em um canto esquecido no Império Vento Azul. A cidade nuvem flutuante estava particularmente cheia de vida hoje por causa do grande dia do casamento entre Xiao She e Xia Qingyue. Ninguém iria se importar se fosse apenas o dia do casamento de Xiao She, mas o casamento de Xia Qingyue era o evento mais sensacional da cidade nuvem flutuante. O clã Xia não era um clã que apenas treinava nas artes do profundo. Era também um clã que se especializou em fazer negócios por gerações. Embora eles não podiam dizer que eram os mais ricos entre os outros no Império Vento Azul, na lista dos clãs mais prósperos da cidade nuvem flutuante, o clã Xia estava no topo. Entretanto, isso não significava que o clã Xia era fraco. Com sua riqueza abundante, eles naturalmente iriam dispor de experts contratados para proteger sua vasta fortuna. O líder do clã Xia tinha 2 filhos, Xia Yuamba e Xia Qingyue. Ambos, filho e filha, não tinham interesse nos negócios da família. Eles apenas se focavam em treinar nos caminhos do profundo. Xia Hongyi nunca tinha se oposto a essa decisão e, ao contrário, permitia a eles de seguirem seus caminhos. Depois que Xia Qingyue surpreendeu a cidade nuvem flutuante com seu talento, era ainda mais impensável que ele fosse atrapalhar o crescimento dela. Devido ao incrível dom de Xia Qingyue, as maiores famílias da cidade nuvem flutuante se comportavam da melhor maneira possível na presença dela. Depois de tudo, era amplamente conhecido por todos que Xia Qingyue iria atingir o domínio profundo da terra, ou até mesmo o domínio profundo do céu, algum dia no futuro. E quando isso acontecesse, o clã Xia iria não apenas ter a maior riqueza, mas também ser a força mais dominante na cidade nuvem flutuante.
Entretanto, o clã Xia estava deixando a garota mais brilhante da cidade Nuvem Flutuante se casar com Xiao Che, um bom pra nada e sem futuro. Quem sabe quantas pessoas se arrependem dessa decisão? E claro, haviam ainda mais pessoas com sentimentos de inveja e ódio. Desde que era o clã Xiatun que estava casando uma filha, o espetáculo não era pequeno. Logo que Xiao Che saiu, ele viu um longo carpete vermelho que começava da sua porta de entrada. O começo desse carpete vermelho era o ponto de início, onde as pessoas do clã Xiao estavam, e se estendia até o ponto onde estavam as pessoas do clã Xia. Logo que a equipe de casamento de Xiao Che apareceu, as ruas da cidade Nuvem Flutuante explodiram em barulho. As ruas estavam cheias de espectadores. Enquanto Xiao Che mantinha o passo com o resto de sua equipe, vários cochichos da multidão entraram em seus ouvidos. Olhe, é o neto do quinto elder do clã Xiao. Eu ouvi rumores que sua veia profunda é danificada e ele nunca será capaz de atingir até mesmo o primeiro nível do domínio profundo elemental. Oh, essa é a primeira vez que eu vejo ele pessoalmente. É normal que você não tenha o visto antes, com um avô tão teimoso quanto um touro, e o fato que ele mesmo é um bom pra nada. Se fosse você, você teria coragem de sair para fora de casa? Oh, para Xia Qingyue atualmente se casar com essa pessoa, Deus deve estar cego. Dizem que seu pai, Xiao Ying e Xia Hong, se tornaram irmãos por juramento quando Xiao Ying salvou a vida de Xia Qingyue depois de usar toda a sua profunda e força. Xia Hong então prometeu que no 16º aniversário de sua filha, Xia Qingyue iria se tornar nora de Xiao Ying. Pouco tempo depois, Xiao Ying foi assassinado. Devido à sua exaustão por ter salvado Xia Qingyue, ele não foi capaz de se defender. A notícia atingiu Xia Hongyi como um meteorito e ele se sentiu extremamente culpado. Agora que Qingyue finalmente completou 16, e embora o filho de Xiao Ying seja um imbecil, Xia Hongyi não vai permitir ninguém quebrar essa promessa por causa de seus sentimentos pesados de remorso e gratidão. Se não fosse por isso, como aquele cara poderia se casar com Xia Qingyue? O quê? Xia Qingyue é o maior tesouro da nossa cidade Nuvem Flutuante. Se não fosse pelo seu status de ser o neto do quinto elder, ele não poderia nem limpar a lama no chão. Eu provavelmente sou 100 vezes mais forte que ele. Esse mundo é tão injusto. Essa deusa dos meus sonhos para se casar com esse lixo, eu prefiro morrer do que aceitar esse fato. Ah! Nas costas de seu cavalo, Xiao Che tinha olhos serenos e brilhantes que encobriam uma personalidade profunda. Ele tinha uma expressão elegante e exibia uma luz própria. Seus cabelos longos flutuavam atrás de seu deslumbrante manto vermelho de casamento e seu corpo inteiro emitia um ar de elegância. Os sons dos murmúrios da multidão continham todos os tipos de pensamentos maliciosos. Entretanto, a inveja, ressentimento, preconceito, ridículo, escória e desdém da multidão pareciam não perturbar ele de maneira alguma. Um sorriso bonito continuou em seu rosto. Ninguém sabe quantas garotas perderam seus corações enquanto seus olhos brilhavam em adoração. Embora a profunda força de Xiao Che era a mais baixa das baixas, sua aparência era atualmente nada mal. Podia até ser dito que sua aparência era melhor até que a de Xiao Yulong. E mais o fato que ele raramente saia de casa devido à sua baixa profunda força, ele parecia muito branco e delicado, igual a um boneco vivo. Mesmo que inúmeros jovens odiassem Xiao Che o suficiente para fazer seus dentes se quebrarem, no fundo de seus corações, ele também tinham que admitir que ele parecia qualificado para Xia Qingyue. Eu pensei que Xiao iria vir de carruagem hoje, mas inesperadamente ele está montado em seu cavalo. Com esse temperamento, parece até que os rumores não são verdadeiros.
O lixo que as pessoas tipicamente olham embaixo está para se casar com o maior tesouro da nossa cidade nuvem flutuante. É claro que ele deveria estar orgulhoso. Como ele pode estar com medo de perder face? Soou uma voz rancorosa. Eu ouvi que o jovem mestre do clã Yuen, assim como outros jovens mestres de outros clãs, estão querendo atrapalhar esse casamento e levar Xia Qingyue. Você acha que eles irão parar esse desfile? Sim, é claro, Xiao Che não é ninguém, mas seu avô Shaoli. Todos os especialistas da nossa cidade nuvem flutuante têm que respeitar ele em sua presença. Seu filho já está morto e ele tem apenas seu neto. Ele cuidou de seu neto desde o início de sua vida. Se alguém causar problema, eles irão conhecer a ira de Xiaoli. Qualquer um que ousar fazer isso irá perder a cabeça, ainda mais que não é um casamento forçado. Todos os jovens doentes de amor que iriam causar problema nesse desfile estão trancados em suas próprias casas. O desfile de casamento ocorreu de maneira casual, nem tão rápido e nem tão devagar. A jornada de 10 quilômetros durou perto de 1h30. Cunhado! Logo que ele viu a entrada do clã Xia, ele ouviu um grito. Uma alta e robusta figura correu em direção a Xiao Che. Essa pessoa não era tão velha, mas já tinha no mínimo 2 metros de altura. Seu corpo era tão forte quanto o de um touro e o chão tremia enquanto ele corria. Quando Xiao Che o viu se aproximando, ele disse com os olhos bem abertos: Yuamba, faz apenas 1 mês que eu não te vejo e você já cresceu de novo. Como você pôde crescer assim tão rápido novamente? Esse homem... Era mais apropriado chamá-lo de garoto, porque ele é o irmão mais novo de Xia Qingyue, Xia Yuamba. Ele fez 15 anos esse ano? Sim, ele tinha apenas 15 anos. Entretanto, se você olhar para seu corpo, ninguém iria nem imaginar que ele tinha acabado de completar 15 anos. 2 metros de altura. Xiao Che, montado no cavalo, era do mesmo tamanho que Xia Yuamba em pé. Yuamba pesava em torno de 175 quilos. Esse número definitivamente não era alto porque Yuamba era gordo, mas a causa disso eram seus grandes músculos. Seus músculos eram como aço que propagavam sua força espantosa. Sua profunda força era apenas normal, no 4º nível do domínio profundo elemental, mas sua força física era uma força para ser reconhecida. Ele podia lutar em igualdade com aqueles no 6º nível do domínio profundo elemental. Xia Yuamba era o melhor amigo de Xiao Che, seu único amigo. Desde pequeno, ele chamava Xiao Che de cunhado. Eles costumavam a brincar juntos quando eram crianças. Nos dias quando ele tinha menos de 8 anos, Xia Yuamba era na época uma criança sombria e magra. Ele costumava sofrer bullying, mas desde que ele completou 8 anos, foi como se alguma coisa estivesse errada, e ele teve um enorme crescimento. Sua altura, peso e apetite, todos dispararam feito um foguete, e o aumento em sua força foi espantoso. Agora, na idade de 15, seu rosto ainda não amadureceu completamente. Ele ainda tinha um jeito de criança, mas seu tamanho era de uma proporção monstruosa. Depois de ouvir a exclamação de Xiao Che, Xia Yuamba coçou a cabeça de vergonha. Isso, não posso fazer nada sobre isso. Meu pai me disse para fazer uma dieta todos os dias. Entretanto, ficar sem comer quando eu estiver morrendo de fome seria bem pior do que o sentimento de ser morto por alguém. Xiao Che ficou sem palavras. Naquele momento, ele tinha apenas 15 anos de idade. Quando ele se tornar um adulto, ele nem se atrevia a imaginar aquilo. Xiao Che sabia que Xia Yuamba tinha um grande apetite. Felizmente, ele nasceu no clã Xia. Se ele tivesse nascido em uma família comum, seus gastos com comida iriam acabar com a fortuna toda da família. Cunhado, hoje você finalmente irá se tornar meu cunhado. O sorriso de Xia Yuamba era honesto, porque ele estava felizmente aguardando por aquele dia.
Em sua opinião, com uma esposa tão forte, ninguém ousaria olhar de cima para baixo em Xiaoxie. Apresse-se e vamos, minha irmã já está pronta. Ele deu um tapa em sua própria cabeça. Oh, eu irei abrir a porta. Depois daquilo, Xia Yuamba se virou em direção à porta do clã Xia e correu feito uma montanha de carne. O desfile chegou até a entrada do clã Xia. Na porta, Xiaoxie viu um Xia Hongyi sorridente. Ele rapidamente desceu de seu cavalo e ficou em pé diante de Xia Hongyi. Ele cumprimentou respeitosamente. Tio Xia. Ah, depois de todo esse tempo, você continua me chamando de tio? Xia Hongyi gargalhou. Sua estatura não era alta e ele parecia um homem de meia idade, levemente com um sobrepeso. Embora se alguém olhasse para ele, as palavras simples e honesto viriam à mente. Ninguém em toda a cidade nuvem flutuante ousaria em olhar para ele de cima para baixo. Os olhos de Xiaoxie brilharam e ele educadamente respondeu. Sogro. Ele tinha sempre sido respeitoso com Xia Hongyi por causa que Hongyi era o irmão de juramento de seu pai. Desde pequeno, ele sofreu com os olhares arrogantes de muitas pessoas, mas Xia Hongyi sempre tinha afetuosamente se importado com ele. Mesmo que tivesse nascido com sua veia profunda arruinada, Xia Hongyi nunca violou o acordo que ele fez com seu pai. O acordo que Xia Qingyue iria se casar com Xiaoxie quando ela completasse 16 anos. Haha, bom, Xia Hongyi concordou. Ele esticou sua mão e deu um tapinha no ombro de Xiaoxie. Cher, começando hoje, eu irei entregar Xia Qingyue para você. Embora você não seja um grande herói, você é o filho de Xiaoying. Então eu posso ficar tranquilo quando eu te entregar minha filha. Seu pai, Xiaoying, era um homem incrível. Se tornar seu irmão por juramento é algo que eu nunca irei me arrepender nessa vida, porque ele era um homem correto. Você é o filho de Xiaoying. Embora sua veia profunda esteja danificada, eu não acredito que você irá ser uma pessoa comum no futuro. Trate minha filha bem. Para esses que falam coisas sem sentido e podem apenas falar besteiras, que se danem todos eles. Os olhos de Xiaoxie ficou em chamas de raiva. Ele concordou firmemente com sua cabeça e disse, sogro, não se preocupe. Embora as pessoas me olham com desprezo agora, uma vez que minha veia profunda for curada, um dragão irá despertar do fundo de um abismo. Eu irei fazer essas pessoas que me olham de cima para baixo e essas que pensam que o clã Xia pegou um lixo como seu genro, obedientemente calarem suas bocas. Xia Hongyi ficou surpreso pela sua explosão. Ele sempre tinha conhecido o discreto. Xiaoxie com um temperamento suave e um inconsciente complexo de inferioridade. A expressão sem medo de Xiaoxie, olhos afiados e calmos, o fizeram enxergar Xiaoxie com outros olhos. Aquela atitude era completamente diferente do Xiaoxie que ele conhecia. Bom, Xia Hongyi concordou e deu um tapinha no ombro de Xiao. Xi outra vez. Eu sabia que o filho de Xiaoying não seria uma criança normal. Eu irei esperar pelo dia que o dragão irá emergir. Tudo bem. Agora Xia Qingyue está esperando por você. Vá em frente. Xia Qingyue apareceu entre duas damas de honra. Ela usava uma coroa vermelha de uma fênix em sua cabeça. Uma cortina fina de pérolas estava pendurada na coroa para cobrir completamente seu rosto, enquanto também escondia sua atual expressão. Seus cabelos pretos macios e brilhantes caíam gentilmente atrás de seus ombros. Seu vestido escarlate estava decorado com as 4 felicidades, com uma estampa de nuvem. A estampa de nuvem e o cinto exibiam agradavelmente seus pequenos peitos. Em seu cinto estava pendurado um grande amuleto feito de uma jade esquisita, enquanto pérolas balançavam no amuleto, combinando com seus sapatos dourados. Esses detalhes significantes a fizeram mais deslumbrante que nunca. Xia Qingyue lentamente andou até ao lado de Xiaoxie, com as damas de honra ao seu lado, e cada passo que ela dava era leve e elegante, como se ela estivesse andando sobre as nuvens. Se
Fosse uma pessoa comum, iria parecer como se estivessem andando normalmente, mas se eles estivessem no corpo de Xia Qingyue, eles iriam parecer uma fada voando entre as nuvens. Sua aparência usual já era bonita, e então Xiaoche viu um colírio perante seus olhos. Xia Qingyue finalmente chegou em frente à carruagem e as duas damas de honra se curvaram e se retiraram. De acordo com a tradição do Império Vento Azul, o noivo deve levar a noiva até a cadeira no altar. Xiaoche deu um passo à frente e esticou sua mão, ajudando Xia Qingyue erguer sua mão. Entretanto, assim que Xiaoche pegou nas mãos de Xia Qingyue, uma poderosa energia congelante penetrou nas mãos de Xiaoche e seu braço direito inteiro endureceu com dor, meio imobilizado. Essa sensação congelante desapareceu lentamente enquanto o braço de Xiaoche voltava ao normal em silêncio e com uma expressão indiferente. Tirando uma franzida entre suas sobrancelhas, quando aquela energia congelante atingiu seu braço, ele não fez nenhum som. Se alguém abrisse a fina cortina de pérolas no rosto de Xia Qingyue, ele iria ver os bonitos olhos cheios de surpresa e então rapidamente se tornarem frios novamente. Xiaoche montou em seu cavalo e o desfile de casamento seguiu em frente com toda a força. A equipe de casamento do clã Xia seguiu em direção da equipe do clã Xiao pouco tempo depois. Depois de 1h30, o desfile retornou para a entrada principal do clã Xiao. Essa longa jornada foi suave e calma para o desapontamento daqueles que aguardavam o desenvolvimento de algum drama. Xiaoli já estava na porta de entrada para dar as boas-vindas aos seus convidados. Infelizmente, o número de pessoas que vieram por Xiaoche podiam ser contados com uma mão. A maior parte dos convidados vieram por causa de Xiaoli e do clã Xiao. Com a fama de Xiaoli e a conexão com o clã Xiao, muitos convidados podiam ser vistos. Do lado de fora da entrada do clã Xiao, as pessoas que vieram das ruas para testemunhar o evento eram infinitas. As ruas estavam tão cheias que não tinha espaço nem para uma gota de água cair. Todas essas pessoas vieram pelo casamento da beldade número 1 da cidade Nuvem Flutuante. A carruagem matrimonial de Xia Qingyue lentamente parou no meio do barulho. Um canto da cortina foi aberto enquanto sua dama de honra, Xia Dongling, falou, gentilmente, "Senhorita, nós chegamos." Logo após, uma mão se esticou para fora da cortina e Xia Dongling gentilmente a segurou. Assim que saiu da carruagem, a atmosfera ensurdecedora repentinamente se silenciou e foi substituída pelo som de respirações profundas, uma após outra. Era quase noite. O suave pôr do sol refletia contra a coroa de fênix, enquanto seu charmoso vestido reluzia contra a brisa, fazendo os olhos das pessoas embaçarem se olhassem por muito tempo. Seu cabelo estava amarrado todo para cima, como se fosse um bolo no topo de sua cabeça, e a coroa de fênix que emoldurava sua cabeça tinha 4 camadas. A camada do topo era adornada com um fino grampo de cabelo, enquanto o fundo tinha várias fênix engradavas. A coroa de cetim vermelha e dourada se estendia em uma franja de pendões de pérolas que balançavam. Embora seu rosto não estivesse totalmente descoberto, com seus olhos e lábios parcialmente encobertos, sua beleza era estranhamente perfeita. Os sons das respirações se sobrepunham umas às outras, enquanto muitas pessoas olhavam à frente, incapazes de voltarem para a realidade. Aquele era o poder do carisma de Xia Qingyue. Tudo aconteceu sem ela revelar seu rosto. Baseado em sua aura e postura sozinhas, ela continuava parecendo uma fada que tinha saído de uma pintura. Sua beleza era tão imensa que ninguém podia tirar seus olhos dela. Xia Dongling enrolou-o na cinta vermelha na mão de Xia Qingyue. Naturalmente, a outra ponta da cinta estava amarrada na mão de Xiaoche. Assim que ele desceu do cavalo, Xiaoche sorriu enquanto andava para guiar Xia Qingyue a cruzar o braseiro.
Eles cruzaram o degrau da porta do clã Xiao e pisaram diretamente no salão. Enquanto entravam pela porta principal do clã Xiao, o barulho não parou. A expressão de Xiao Che não mudou enquanto ele manteve os passos, mas ele naturalmente queria que o casamento acabasse o mais rápido possível. Esse era o salão central do clã Xiao para encontros importantes. As únicas pessoas que eram autorizadas a utilizarem aquele lugar para casamento era o líder do clã Xiao e os elders. Para esse casamento, o salão passou por uma transformação de larga escala. Tão longe quanto alguém consegue enxergar, os pilares estavam todos encravados com topázios amarelos e as paredes tinham sido pintadas com dragões que tinham pérolas preciosas encravadas. Um carpete vermelho se estendia ao longo do salão em linha reta e parava em um curto lance de escadas. Uma súbita luz dourada iluminava a atmosfera, fazendo o já bonito e decorado salão ainda mais deslumbrante. O clã Xiao não estava se permitindo investir uma grande quantidade de dinheiro por Xiao Che, e a maior parte veio do clã Xia. Xia Hongyi gastou o quanto precisou para o casamento da sua querida filha. Xiao Li e Xia Hongyu sentaram no assento mais alto do salão. Seus sorrisos estavam pendurados em seus rostos enquanto eles assistiam Xiao Che e Xia Qingyue entrarem. Ambos os lados do carpete vermelho tinham 3 filas de cadeiras de sândalo rosas, todas já cheias de gente. O líder do clã Xiao, Senhor Xiao Yunhai, estava lá junto com os outros 4 elders do clã Xiao. Enquanto Xiao Che caminhava, com um sorriso, suas expressões eram calmas na superfície, mas no fundo de seus corações, eles riam em desdém. O clã Xiao era um clã que praticava os caminhos do profundo por muitas gerações. Para ter Xiao Che com a veia profunda arruinada no clã, era uma vergonha. Se ele não fosse o neto do 5º elder, Xiao Li, ele já teria sido expulso ao invés de ter permanecido como ele fez. E se não fosse pelo fato que ele estava se casando com uma pessoa do alto escalão do clã Xia, eles não iriam nem se importar de aparecerem em pessoa para essa cena. Olhando para Xiao Che, se eles ouvissem esse nome, eles apenas iriam pesar na palavra lixo, não prestar atenção e nem se lembrar de como ele era. No continente Céu Profundo, alguém não merece respeito se não tiver habilidade para se apoiar. Essa era a dura realidade e a verdade universal seguida por muitos, mesmo para aqueles do mesmo clã. As expressões nos rostos dos jovens do clã Xiao eram consistentes como esperado. Todos eles suspiravam por Xia Qingyue e seus olhos entregavam que eles tinham uma paixão não correspondida. Quando seus olhos caíram sobre Xiao Che, eles quase explodiram de inveja. Os discípulos externos do clã Xiao sempre olharam de cima para baixo naquela pessoa aleijada, e nunca em seus sonhos eles imaginaram que ele iria se casar com o inalcançável tesouro número 1 da cidade Nuvem Flutuante. O sentimento inconfortável que aquelas 2 pessoas se casando evocavam no salão era similar a comer moscas mortas. A pessoa encarregada do casamento era Xiao De. A cerimônia de casamento começou com o som da sua voz. O mestre de cerimônias introduziu primeiro a noiva e o noivo, e então leu os nomes em uma lista de convidados estimados que vieram para o casamento. Enquanto ele lia, a expressão de Xiao Che permaneceu neutra, mas seu coração estava um turbilhão. Seja o que for que o mestre de cerimônias disse depois daquilo, Xiao Che não se importou em ouvir o que ele estava repetidamente ruminando sobre um problema que ele atualmente se preocupava. O que foi aquele sentimento estranho que repentinamente ele sentiu no clã Xia quando suas mãos encostaram nas mãos de Xia Qingyue? Aquilo foi algum tipo de poder profundo? Mas ele nunca tinha ouvido falar de um poder tão misterioso na cidade Nuvem Flutuante. Para Xia Qingyue alcançar o 10º nível do domínio profundo elemental,
Como era possível que ela podia liberar uma aura congelante que ninguém percebia e que atualmente imobilizou seu braço inteiro? O que era aquele poder misterioso e espantoso que foi mostrado em tão alto nível? Isso era a força secreta de Xia Qingyue, que tinha atingido o ápice do 10º nível do domínio espiritual elemental. A voz do mestre de cerimônias parou. Depois de uma breve pausa, sua voz se tornou mais alta. Primeiro, curvem-se para o céu e para a terra. A mente de Xiaoxie rapidamente rodou porque ele olhava de canto para Xia Qingyue enquanto se curvava na direção da porta de entrada para o céu e para a terra. Segundo, curvem-se para seus elders. As duas pessoas se viraram em 180 graus em direção a Xiaoli e Xia Hongyi sentados e curvaram-se. Xiaoli concordou firmemente e sorriu amavelmente para Xiaoche e sua nova nora. Xiao Hongyi também sorriu contente. Agora curvem-se um para o outro, marido e mulher. O corpo de Xiaoche se virou para Xia Qingyue e ao mesmo tempo Xia Qingyue também se virou para ele. Esse leve movimento que não continha nenhuma hesitação ou atraso fez todos os membros da geração jovem do clã charangerem seus dentes. Em seus pensamentos, eles acreditavam que Xia Qingyue não queria entrar nesse casamento para se casar com aquele bastardo aleijado, mas sim que ela foi forçada a vir pelo clã Xia. Para o desapontamento deles, até aquele momento não houve nenhuma resistência por parte de Xia Qingyue. Não havia nenhuma suposta tentativa de escapar fracassada como eles imaginaram que iria acontecer. Enquanto ambos se curvavam, Xiaoche viu olhos frios espiando através dos vãos da cortina de pérolas. Lindos olhos de gelo que não revelavam nenhum traço de emoção. Normalmente, em momentos como esses, a multidão iria explodir em aplausos entusiasmados, altas gargalhadas e comemorações. Mas apenas algumas pessoas aplaudiram sinceramente. Pelo casamento do casal, aquilo foi bem esquisito. O 5º Elder deve ser parabenizado. O primeiro Elder Xiaoli, que estava sentado ao lado de Xiao Yunhai, disse com um estranho cinismo em suas palavras: Eu parabenizo você representando todos os desejos de felicidades dos 5 Elders. O líder do clã Xiao também disse com aquele estranho cinismo. O segundo Elder Xiao Bo sorriu com o mesmo cinismo que veio do líder do clã Xiao mais cedo e lentamente continuou. 5º Elder, tendo uma nora tão talentosa, adicionou glória ao clã Xiao. Agora para o clã Xia ter um genro desse, também é bem aceitável, parabéns. A atmosfera no salão esfriou imediatamente. Desde que uma pessoa não fosse idiota, ela iria entender claramente a ironia nas palavras que saíram da boca deles.